Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso terceiro encontro de uma série de 5 encontros, onde eu vou falar com vocês sobre as 5 principais feridas da infância. E hoje eu vou falar sobre a ferida da humilhação. Bora lá? Talvez você aí já tenha sentido, carregado a dor ou ainda carrega a dor de ter sido humilhado, ridicularizado, vergonha de ser quem você é. Tudo isso porque a ferida da humilhação, ela nos faz sentir pequenos e muitas vezes até desconectado da nossa própria essência. Por isso que a gente precisa tentar descobrir se a gente tem essas feridas com a gente, ainda hoje na nossa vida adulta. E se a gente tem essa ferida, se você detectar que você tem essa ferida, é bom trabalhar para liberar essa ferida, porque ela traz consequências para a nossa vida adulta. E nós vamos falar um pouquinho disso hoje e também vamos fazer um exercício prático de EFT, que é a Emotion Freedom Techniques, ou para quem não conhece, é a acupuntura sem agulhas, onde a gente bate nos meridianos de acupuntura com leves batidinhas com as pontas dos dedos. E a gente vai falando as frases que tem a ver com o assunto que a gente quer liberar, com a memória, e aos poucos isso vai liberando, vai ressignificando. Combinado? Entenderam? Então, depois eu vou fazer com vocês esse exercício e vocês vão me acompanhar. É tudo tranquilo, passo a passo, no tempo de cada um. Como é um vídeo, tá gravado, então vocês podem pausar, podem fazer quantas vezes vocês quiserem. Isso é bom, não é? E se depois, em outro momento, vocês quiserem fazer porque nós vamos fazer o exercício aqui hoje de uma maneira mais genérica, que já é de bastante resolução, ele é bastante efetivo. Porém, pode ser que muitas pessoas ou alguns de vocês precisem de um tratamento e exercícios mais específicos para a história de vida de vocês, de cada um de vocês. Então, daí é só me procurar no particular que eu posso fazer um atendimento particular. A gente combina um trabalho de EFT direcionado para a sua história de vida, para a sua questão específica. Tá certo? Então vamos lá. Muitas vezes, gente, situações que parecem pequenas para um adulto, para uma criança, é profundamente marcante e difícil de lidar. Por isso que muitas feridas, a maioria das feridas emocionais, ocorrem na infância, porque a criança não tem maturidade ainda para lidar com o que ela vivencia no seu dia a dia, com as coisas que acontecem com ela, com as coisas que fazem com ela e as coisas que acontecem à volta dessa criança. Então, eu vou citar para vocês alguns exemplos de situações comuns que podem gerar as feridas emocionais. E no caso de hoje, eu vou falar as situações que geram feridas de humilhação.
e vocês vão poder se identificar com uma ou mais de uma. O primeiro exemplo: ser ridicularizado ou comparado com outras crianças. Por exemplo, quando você ouviu: você é o pior da sua turma. Você é pior do que o seu irmão. E assim vai. Outra: ser envergonhado em público. Pode ser na escola, que você tenha sido envergonhado, pode ser na família ou em outro lugar qualquer. Quando algum adulto, principalmente o adulto, faz alguma coisa, tem alguma atitude que te coloque numa situação de ser envergonhado. Outro exemplo: críticas sobre o seu corpo, sobre o seu comportamento ou sobre o seu jeito de ser. Falar que a pessoa: você é gordo, olha o bolinha lá, ó o bolinha, ó o gordo. Comportamento: você é um desastrado, você é sempre assim, você sempre foi o mais desastrado. Quem nunca ouviu isso? Críticas em excesso. No geral, críticas em excesso, sejam essas que eu falei anteriormente ou todas elas. Você vive mais para ouvir críticas do que elogios. Então, a criança interioriza isso como que ela não é correta, que tudo que ela faz é errado. E isso gera uma dor, uma frustração que ela carrega para a vida adulta. Outro exemplo: castigos que expõem a criança ao ridículo. Tem muitos castigos. Um exemplo que a minha mãe contava, que no tempo dela, as crianças que faziam alguma travessura na sala de aula eram colocadas em pé, virada lá na frente da sala, virada para a parede, tinha que ficar lá um longo tempo. Isso é passar por uma situação de ridículo. Ela foi exposta ao ridículo. Não é só, é um castigo e que ridiculariza. É um exemplo, mas tem muitos outros. Ser chamado de burro, ser chamado de feio, ser chamado de preguiçoso e outros. Constantemente ouvindo ser chamado de burro, constantemente, de preguiçoso, de feio e outros, gera uma dor profunda na alma da criança. Outra coisa: apelidos depreciativos. Entre muitas outras coisas que a gente possa imaginar, que você possa ter passado. Muitas dessas coisas geram angústia, dor, feridas. E levam a criança a formar crenças. O que seriam crenças? Principalmente quando ela dá por verdade que aquilo que falam dela, que aconteceu com ela, é verdadeiro. E a sensação central dessas crenças, oriundas da ferida de humilhação, é: não sou digno de respeito nem de valor. Vou repetir: não sou digno de respeito nem de valor. Então é muito pesado para uma criança ter essa crença já dentro dela, desde criança. E as crenças mais comuns são: não posso ser eu mesmo, sou inadequado, sou errado,
Meus desejos são errados, meus desejos são vergonhosos. Eu sou inferior. Se eu me mostrar como eu sou, vão rir de mim. Então a criança se encolhe, cada vez mais ela se encolhe. Tenho que me sacrificar pelos outros. Não mereço prazer, não mereço ter felicidade, não mereço reconhecimento. Essas são as crenças mais comuns da ferida da humilhação. E além de tudo isso, da criança ter essas crenças, e a gente traz para a nossa vida adulta como sendo crenças também de nós adultos, essas mesmas crenças lá na infância, continua na nossa vida adulta se a gente não liberar essa ferida, se a gente não tirar isso de dentro de nós. E além disso, dessas crenças, também geram comportamentos muito peculiares, que são os comportamentos mais comuns de quem tem essa ferida de humilhação. É baixa autoestima, baixa autoestima. Outra coisa, tendência que a pessoa tem a se anular para evitar críticas e agradar. Outra coisa, vergonha de si mesmo, dificuldade de impor limites. Cresce e fica um adulto com dificuldade de impor limites. Às vezes, chega a ficar uma pessoa com submissão excessiva ao outro. E isso é muito ruim, é muito doloroso e prejudicial para um adulto ser submisso em excesso. Pode desenvolver também compulsões ligadas à comida ou ao prazer. Vocês viram quantas coisas que podem trazer para a nossa vida adulta como consequência para nós as feridas não curadas? Então, existe muitas formas para você começar a liberar essas feridas e ficar com uma vida mais saudável, mais leve. E voltar a ser dono da sua verdade, da sua essência, do seu amor próprio. E hoje eu vou te propor agora para fazer junto comigo um exercício de EFT, a acupuntura sem agulhas. Vocês querem? Vamos fazer o exercício? Então, se vocês quiserem, peguem um copinho de água, quem não pegou ainda, coloque aí do lado. Eu já vou tomar um golinho da minha água. Deixa aí do lado, se você precisar. Entre uma rodada e outra do exercício, você pode parar e tomar sua água, tá? Eu quero dar algumas orientações iniciais para a gente começar a fazer o nosso exercício. Primeiro, que você se coloque de uma maneira confortável, sentado numa poltrona, numa cadeira, preferencialmente sentados, com pernas descruzadas. Fiquem tranquilos, me acompanhem, vão copiando
as batidinhas que eu vou fazendo, os tappings, junto comigo e falando em voz alta as frases. Eu vou falar devagar, vocês vão repetindo, tá? Então, para começar, vamos fazer umas 2 respirações mais profundas para a gente vir para esse momento do agora. Fique num lugar tranquilo, onde você não vá ser interrompido, tá? Que é importante você fazer do início ao fim, de uma maneira assim, dedicada, né? Dando vazão e se colocando, dando vazão aos seus sentimentos, dando importância a esse momento presente. Ok? Todos prontos? Primeira coisa, vocês vão pensar numa memória de humilhação, uma memória, um sentimento, uma situação que vocês possam ter passado. Quanto mais antiga, melhor. Para trabalhar hoje, escolha uma memória, um sentimento, uma emoção, tá? Porque a gente trabalha uma memória por vez. E hoje nós vamos começar a trabalhar as memórias. Nós vamos falar de forma genérica, porém, você já deu a intenção. Eu quero trabalhar sobre isso. Então, o seu inconsciente já sabe com o que você vai trabalhar. Cada um aí já sabe qual o assunto, qual a memória, qual a dor que quer trabalhar. O nosso corpo é inteligente. Já pensaram qual memória vocês querem trabalhar? Podemos começar? Todos prontos? Então tá. Então, vocês conectem consigo mesmo, com essa memória, com essa sensação que você escolheu e dê uma nota de 0 a 10 para o desconforto que essa memória, esse sentimento ou emoção está trazendo para você nesse momento. Está muito desconfortável pensar nessa memória? O máximo é 10, muito desconfortável é 10, médio 5, um pouco mais 7, 0 é nenhum desconforto. Então dê uma nota, porque a cada rodada vocês vão reavaliar, olhar novamente para a situação ou memória e dar uma nova nota. Então assim vocês vão ter consciência se está diminuindo o desconforto, se está liberando, tá bom? É normal que na primeira, segunda, não diminua muito para algumas pessoas. Pode ser até que aumente ou continue no mesmo número, mas é normal. Para cada pessoa funciona de uma maneira e tá tudo bem. O importante é vocês se entregarem a esse momento e fazer o exercício junto comigo. Bora lá. Vamos aqui, ó, que a gente chama de ponto do karatê. Aqui na lateral da mão, sabe? Mesmo, e fala em voz alta, tá? As frases. Mesmo que eu ainda carregue essa dor da humilhação que eu vivi na infância, eu me aceito e estou aberto a olhar para isso agora. Mesmo que eu ainda carregue essa dor da humilhação que eu vivi na infância, eu me aceito e me abro para olhar para isso agora. São 3 vezes, tá? Então, mais uma.
mesmo que eu ainda carregue essa dor da humilhação, eu me aceito e estou aberto a olhar para isso agora. Agora aqui, gente, no topo da cabeça, como se tivesse um X aqui, então é bem no meio do X. Toda essa vergonha que eu senti. Leves batidinhas, não precisa ser forte não. A dor de ter sido humilhado no começo das sobrancelhas. Pode ser com as duas mãos ou com uma só. Aqui no cantinho dos olhos, me senti ridicularizado muitas vezes. Agora embaixo dos olhos. É como se eu não tivesse valor. Agora embaixo do nariz. Carrego essa ferida dentro de mim há muito tempo. Agora aqui no queixo. Ainda dói lembrar de tudo isso. Agora aqui no ossinho da clavícula, o primeiro dedo no ossinho e os demais para baixo. Me sinto exposto, fraco e pequeno. Agora embaixo da axila aqui, mais para baixo aqui. Toda essa sensação de humilhação ainda está no meu corpo. Vamos voltar aqui, gente. Toda essa vergonha que eu senti, a dor de ter sido humilhado, cantinho dos olhos, me senti ridicularizado muitas vezes. Embaixo dos olhos. É como se eu não tivesse valor. Carrego essa ferida dentro de mim. Ainda dói lembrar de tudo isso. Me sinto exposto, fraco, pequeno. Toda essa sensação de humilhação ainda está no meu corpo. E é normal, gente. Vamos parar um pouquinho agora e reavaliar. Eu acabei de bocejar. Bocejos faz parte da liberação. Eu até esqueci de falar e foi providencial acontecer isso. Se vocês sentirem alguma tristeza, vontade de chorar, alguma dor em alguma parte do corpo, é normal, faz parte da liberação, tá bom? Se for muito desconfortável a dor, vocês acharem que não dá para continuar o exercício, é só parar, fazer a respiração com as mãos, com as duas mãos no coração, uma respiração calma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô aqui na minha casa. Aqui, daí vocês olham para os lados, nomeiem alguns objetos. Tem um livro, tem um copo de água, tem um pente, tem um celular, tem um notebook. Tá tudo bem. E para, tá bom?
porque eu vou estar continuando o exercício normalmente, mas quem se sentir que não dá para continuar, pare e volte no próximo momento. É só assistir o vídeo novamente. Então vamos lá. Vamos voltar na cena, na memória que vocês anotaram no início. Veja agora, depois que a gente fez essas duas rodadas, que nota vocês dão para o desconforto dessa memória, desse sentimento, dessa crença, essa sensação? Continua na mesma nota que você deu inicialmente? Vamos supor que você deu 8 inicialmente. Continua no 8 ou já diminuiu um pouco para 6? Marque aí num papelzinho ou grave na memória, tá? E vamos para a próxima. Junto comigo. Mesmo que eu me sinta pequeno, envergonhado e inferior por tudo o que passei, eu me amo e me aceito. Mesmo que eu me sinta pequeno, envergonhado e inferior por tudo que eu passei, eu me amo e me aceito. Mesmo que eu me sinta pequeno, envergonhado e inferior por tudo que eu passei, eu me amo e me aceito. Agora lá no topo da cabeça, gente. Toda essa vergonha que eu senti. A dor de ter sido humilhado. Me senti ridicularizado muitas vezes. É como se eu não tivesse valor. Carrego essa ferida dentro de mim há muito tempo. Ainda dói lembrar de tudo isso. Me sinto exposto, fraco, pequeno. Toda essa sensação de humilhação ainda está no meu corpo. Vai liberando. Aos poucos a gente vai liberando. E não é porque eu sou terapeuta que eu não tenho coisas para liberar. Sempre a gente tem coisas para liberar, tá bom, gente? Então, mas com o tempo vai sendo menor. E às vezes são coisas que a gente ainda nem tem. Pode ser alguma memória que eu ainda não trabalhei. Porque pode ser uma situação em específico que a minha lembrança, a minha memória não trouxe a consciência. E isso pode acontecer com você também. Revisitem a cena, a memória e vejam como que vocês estão. Qual a sensação de desconforto agora? Perceba no seu corpo, o sentimento, como que você tá agora? Melhorou mais um pouco? Diminuiu o desconforto? Baixou para 5? Continuou no 6? Anota aí. E bora para mais uma rodada. Mesmo que eu ainda carregue essa dor da humilhação que eu vivi na infância, eu me aceito e me amo. Mesmo que eu ainda carregue essa dor da humilhação que eu vivi na infância, eu me aceito
e me abro para olhar para isso agora. Mesmo que eu ainda carregue essa dor da humilhação que eu vivi na infância, eu me aceito e me abro para ir liberando essa dor. Topo da cabeça. Toda essa vergonha que eu senti. A dor de ter sido humilhado. Me senti ridicularizado. É como se eu não tivesse valor. Carrego essa ferida dentro de mim. Ainda dói lembrar de tudo isso. Me sinto exposto, fraco, pequeno. Toda essa sensação de humilhação ainda está no meu corpo. Estou trabalhando para liberar isso. Estou trabalhando para liberar tudo isso. Hoje, aqui no nosso encontro, nesse vídeo que vai ficar gravado para vocês, eu vou deixar feita essas 3 rodadas, praticamente foram 3. Voltem na cena, vejam como que tá, se melhorou mais ainda. Porém, vocês vão poder depois voltar, assistir novamente o vídeo e fazer quantas rodadas forem necessárias, até que vocês se sintam mais aliviados. Eu acredito que já deve ter surtido algum efeito em vocês, mas as pessoas são diferentes e cada uma precisa de uma quantidade de rodadas de EFT para liberar a emoção. E depende também qual emoção, qual memória. Algumas são liberadas, às vezes, com uma rodada, mas depende de cada um e da importância que ela teve para você, do impacto que ela gerou na sua vida. Então, não tem regra. Algumas pessoas vão precisar de 5 rodadas, outras de 10, outras de 20, outras de 30, não tem regra. Tá tudo certo. Ok? Não precisa achar, eu não estou conseguindo liberar, com 5 rodadas não aconteceu nada. Não, seja persistente, faça mais, tá bom? E se depois precisar, pode fazer um tratamento mais profundo, com frases mais específicas, num trabalho com ajuda profissional de um terapeuta, tá? Aí, se precisar, pode me chamar. Vamos fazer, para encerrar o nosso encontro de hoje, uma rodada positiva para ressignificar e fortalecer que você vai ter forças e condição de liberar isso. Tá bom? Certeza. Então vamos lá para a rodada positiva. Mesmo que eu ainda sinta marca da humilhação, eu escolho começar a reconhecer meu verdadeiro valor. Mesmo que essa dor tenha me acompanhado por tanto tempo, eu me abro para a possibilidade de me libertar disso. Mesmo que eu ainda tenha lembranças dolorosas, eu escolho me tratar
com respeito e amor a partir de agora. Eu começo a liberar essa vergonha. Eu não sou mais aquela criança indefesa. Hoje eu posso me proteger e me respeitar. Eu escolho enxergar meu valor real. Eu mereço ser tratado com dignidade. Eu me abro para acreditar em mim mesmo. Eu começo a liberar essas feridas pouco a pouco. Eu escolho construir uma nova história de amor próprio e respeito. Eu escolho construir uma nova história de amor e respeito. Depois, essa foi a rodada positiva. Nós estamos finalizando o nosso encontro de hoje. Eu quero deixar uma frase para vocês, que seja uma frase motivacional. Mesmo com essas dores, eu escolho dar um passo de cada vez na minha cura, acolhendo a minha criança interior com amor. Mesmo com essas dores, eu escolho dar um passo de cada vez na minha cura, acolhendo minha criança interior com amor. Permita-se agora agradecer a si mesmo por esse momento de autocuidado. Você já deu um passo para se autocuidar, e isso é muito importante. No próximo encontro, nós vamos trabalhar a ferida da traição, tão presente em quem já perdeu a confiança no outro. Vai ser um passo profundo nessa jornada de libertação. Eu te espero amanhã. Um abraço.